Bom, pessoal, então agora vamos finalmente falar sobre o diagnóstico da dengue, para a nossa parte final da aula, né? Em relação ao diagnóstico laboratorial da dengue, tá, gente? Então, assim, se a gente pega um paciente com suspeita clínica epidemiológica de dengue até o 5º dia do início dos sintomas, a gente pode fazer com quais testes diagnósticos nós temos, né, para fazer diagnóstico? A gente deve detectar o vírus ou o antígeno viral, certo? Porque nossa imunidade ainda não está sendo produzida a níveis que a gente consiga encontrar em sangue periférico. Então, eu vou procurar PCR, né, para o vírus, antígeno NS1, ou isolamento viral, ou imunohistoquímica nos casos que o paciente vai a óbito, tá? Se um ou mais desses testes for positivo, a gente vai confirmar o caso. Não precisa ser todos, pode ser um já está suficiente, tá? Se for negativo, a gente tem que solicitar uma segunda amostra para a gente fazer sorologia daí, para a gente ver se a gente vai confirmar ou não o diagnóstico. Bom, mas se a minha suspeita clínica epidemiológica apareceu após o 6º dia do início dos sintomas, a gente já vai direto para a sorologia. Não adianta a gente pesquisar para essa partícula viral, porque a partícula viral já foi embora nessa fase da doença, tá? Então, a gente vai pesquisar a sorologia para pesquisar a IgM. O que é recomendado? Que se colete 2 amostras de sangue para sorologias, tá? Em 2 fases distintas da doença. Então, uma na fase aguda, que é a partir do 6º dia do início dos sintomas, e um já na fase convalescente, após o 15º dia da primeira coleta. Por quê? Porque essa primeira coleta ela pode vir negativa, porque a produção de anticorpo ela varia muito de pessoa para pessoa. Então, pode ser que no 6º dia aquele paciente ainda não tenha contagem suficiente de anticorpo em sangue periférico, tá? Se você tem a presença de IgM numa amostra única, tá? Ou você tinha um IgM negativo e depois ficou positivo, tá? Ou se você tinha um IgG, tá? E que a gente faz amostras pareadas e ele está ocorrendo um aumento, né, de 4 vezes ou mais nesse valor desse IgG, isso indica uma infecção aguda pela dengue, tá? Uma coisa importante, gente, é que quando a gente tem uma infecção secundária, ou seja, o paciente teve uma infecção, a primeira infecção, beleza. Quando ele vai ter uma nova infecção, uma nova reexposição por outro sorotipo, tá? Nem sempre ela vai produzir IgM. Tem pessoas que não produzem IgM, tá? Então, na infecção secundária, o ideal é que a gente consiga isolar o vírus através de NS1 ou PCR. Mas tem que ver se vai ter tempo hábil para isso, né? E quando isso não é possível, a gente deve coletar pareado IgG para ver esse aumento progressivo do IgG, tá? Então, aqui está um diagrama mostrando, né, quais são os dias da doença, como é que fica a temperatura do paciente. Então, lá no início, febre bem alta, depois a febre vai baixando, a partir do 3º dia, né, pode até ter uma hipotermia, tá? Em relação aos sinais clínicos, então, até o 3º dia pode haver uma desidratação. Se você não hidratar esse paciente adequadamente, a partir daí ele pode vir com choque, um sangramento, tá? Laboratorialmente, inicialmente, ele vai ter que hematócrito supraconcentrado, depois, se ele sangrar, vai cair esse hematócrito, né? A plaqueta vai estar baixa a partir lá do 3º dia, depois ela volta lá no 6º, 7º dia a aumentar, tá? E a virimia, inicialmente, ela vai estar alta e vai caindo progressivamente, beleza? Lembrando as 3 fases da doença que a gente falou lá na outra aula, né? Fase febril, fase crítica e fase de recuperação. Bom, pessoal, em relação à mortalidade, então a dengue, se a gente não tratar de forma adequada, ela tem 20% de chance de mortalidade. É um valor bem elevado, né? Agora, se você fizer um tratamento adequado, esse valor a gente vai para menos que 0,1%, tá? Então, tudo depende do nosso tratamento, do que a gente faz, beleza? Em relação ao diagnóstico diferencial, os principais diagnósticos diferenciais são as herpesviroses, né? Zika, dengue e chikungunya são 3 coisas muito parecidas que são passadas pelo mesmo agente, né? Que é o Aedes. Vocês vejam aqui, né? Que aqui no Brasil o que mais que a gente tem é dengue e chikungunya, Zika mais lá para cima, tá? E aqui o diagnóstico diferencial entre as três, dengue, chikungunya e Zika. Então, em relação à febre, né? Na Zika ela tende a ser mais baixa, na chikungunya ela é alta e inicia rapidamente, tá? E na dengue também. Artralgia, que é dor articular. A dengue está presente, mas é uma dor moderada. Na chikungunya é uma dor que o paciente, quando você pergunta se tem dor aonde, ele aponta as articulações, tá? E as dores são intensas. Na zika, a dor geralmente é leve.
O rush cutâneo, que é aquelas manchas vermelhas, né? Na dengue pode estar presente, mas nem sempre vai estar, tá? Na chikungunya pode estar presente nas primeiras 48 horas. E na zika também está quase sempre presente na fase bem inicial, nas primeiras 24. A coceira, o prurido, tá? O paciente com dengue pode ter, mas geralmente é mais leve. Na chikungunya tende a ser leve também, mas tá a presença ela é bem significativa. E na zika, quando o paciente tem, ela é uma coceira bem importante, tá? E a vermelhidão nos olhos, a dengue não dá, a chikungunya pode apresentar e a zika é que é a mais comum que apresente, tá? E aqui falando das três, junto com o Covid, basicamente, o que o Covid tem? Sintomas respiratórios, que as outras doenças não vão apresentar, tá? Bom, gente, em relação à prevenção, o melhor remédio para a gente prevenir é a gente não ter contato com o mosquito, né? Então, é fazer com que a gente elimine qualquer criadouro, né? Cuidar sempre das nossas casas, ver como é que tá em torno da casa, ver água parada, né? Usar mosquiteiro, usar repelente. E essa é a melhor prevenção de todas contra a dengue, tá? E se por acaso você vir a ter dengue ou atender pacientes com dengue, sempre se lembrar dos sinais de alarme e da hidratação, que é a coisa mais importante de todas. Beleza, gente? Aqui tá meu Instagram, caso vocês queiram mandar dúvidas, perguntas, qualquer coisa, estou super à disposição de todo mundo, tá? Espero que tenha sido útil para vocês, quis trazer de uma forma realmente cortada para que vocês assistam o que vocês tiverem interesse em assistir, tá? Sei que aulas menores, de forma geral, são aulas mais proveitosas. Então é isso. Um beijo. Obrigada.